a DATV veio conhecer e te apresentar o novo missal que está sendo utilizado na Diocese de Apucarana e em todo o Brasil. E aqui ao meu lado, nosso querido Padre Edivaldo, da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, que vai falar para a gente sobre os desafios também, né, Padre, de agora com a liturgia nova, né, o missal novo. Padre, conta para a gente, é muita mudança? Olá para todos que acompanham-nos pelo DATV. As mudanças, de fato, são minuciosas, mas bastante significativas. Aquilo que nós estamos costumeiramente dizendo que é um novo missal, na verdade, é um missal reformado pelo Concílio Vaticano II e que agora, para nós, é chegado na sua 3ª edição. Então, no final das contas, não chega a ser um novo missal, mas uma nova edição do mesmo missal que nós já vínhamos usando já desde a década de 70. O que chega-nos agora às nossas paróquias é a sua nova tradução, que para o Brasil demorou quase 20 anos para ser realizada. E por meio dessa tradução, uma maior fidelidade ao uso latino da liturgia, a fim de que em nossas comunidades nós possamos celebrar melhor. E o que assim, o senhor falou que, né, a tradução, o que mais diferencia do outro? Porque depois a gente chega nisso, mas o outro faz muito tempo, o negócio, o senhor falou, o senhor cresceu com o outro missal, com a outra tradução, e muda bastante. Algumas palavras o senhor falou, né? Exato. Aquilo que vai mudar de maneira muito prática em nossas celebrações é, primeiramente, o tamanho do livro. O livro cresceu consideravelmente em comparação com aquele que nós vínhamos usando em nossas liturgias até o dia anterior ao primeiro domingo do Advento. Por que aumentou-se de tamanho? Porque houve uma melhor adequação dos textos e também uma melhor distribuição daquelas orações que são usadas na missa. Então, o missal, no final das contas, ele é organizado na primeira parte, naquelas orações próprias do tempo, iniciando no primeiro domingo do Advento, depois o tempo do Natal, Quaresma, depois tempo pascal e ainda, após o tempo pascal, o tempo comum. A parte própria da missa, o ordinário, depois o tempo ali, as orações próprias dos santos e as orações que depois se destinam a orações particulares de momentos fortes da Igreja. Essa ordem própria que se mantém no missal é a mesma daquela que vínhamos usando anteriormente. Só que essas orações agora passaram a ser melhor distribuídas. Esta nova tradução fizeram com que estas orações fossem prolongadas, porque esta fidelidade ao texto latino faz com que essas orações sejam maiores. Quando, da primeira tradução, foi feito quase que um resumo daquelas orações, e assim o texto ficava menor. Também, além disso, foram colocados em ordem do dia, foram feitas as partituras próprias para cada uma das celebrações, seja das orações eucarísticas, sejam também para dias mais solenes e assim distribuídos por todo o texto. Então, quando nós olhamos aquilo de mudança que há no missal, são de coisas acrescentadas para que pudéssemos ser mais particularmente celebradas aquelas celebrações com uma índole própria em cada um dos seus tempos. Então, a gente que está acostumado, às vezes, com algumas palavras, em alguns momentos, em algumas orações, a gente não se assuste, né? Porque vai ter umas mudanças que a gente vai acabar reparando, né? Inclusive, a gente estava conversando em orações que a gente tem já eis o mistério da fé. Agora não vai ter o eis mais, né, Padre? Agora não temos mais o eis o mistério da fé, mas nós temos, como o próprio da aclamação após a consagração do pão e do vinho, as 3 aclamações do povo. Todas as vezes que comemos deste pão, ou então anunciamos, Senhor, a vossa morte, ou então, Salvador do mundo, salvai-nos. Mas, para cada uma destas aclamações do povo, há uma indicação do sacerdote. A primeira, mistério da fé. A segunda, mistério da fé e do amor. E a terceira, mistério da fé para a salvação do mundo. Assim, por que não mais o eis? Porque não é somente uma indicação
para que nós olhássemos para o mistério. O mistério por si só não é para ser olhado, mas é simplesmente uma atitude de nós estarmos espantados diante daquilo que se realizou sobre o altar. Mistério da fé, ou então mistério da fé e do amor. E como nesta simples aclamação, tantas outras em que, por conta da fidelidade ao texto latino, que foi pedida pela Santa Sé, quando foi feita essa terceira edição do Missal Romano, lá no início deste nosso terceiro milênio, então, algumas palavras tiveram que ser substituídas, melhor, adequadas. Por exemplo, a oração eucarística 2, que é a que nós costumeiramente mais usamos em nossas celebrações eucarísticas, algumas palavras ali parecem que somente trocou palavras com o mesmo sentido, mas é para que tenha uma fidelidade maior com aquela língua na qual ela foi pensada para ser rezada. E por conta desta fidelidade, nós melhor possamos adorar a Deus e oferecer o seu culto. Além disso, algumas aclamações que no Brasil nós realizamos, que são aquelas respostas durante a oração eucarística, elas foram melhor adequadas para que respondessem também com fidelidade ao espírito próprio da liturgia. Padre, explica para a gente por que demorou tanto para chegar essa tradução, para chegar a esse texto? No final da década de 60, início da década de 70, quando chegou em nossas mãos o texto do novo missal, a tradução teve que ser bastante rápida, a fim de que as nossas comunidades deixassem de celebrar em latim e começassem a celebrar em português. Então, foi um texto bastante instantâneo e, por isso, o português foi bastante simplificado. Então, agora, no século XX, foi pedida uma tradução mais fiel, mais fidedigna àquele original. E, por isso, demorou-se tanto tempo a fim de que essa tradução pudesse chegar até nós. E assim tiveram-se várias comissões em vários anos na CNBB, e a fim de que, passando de mão em mão, e por vários estudiosos, sobretudo da língua latina, que é uma língua morta, mas que por isso precisa de um estudo mais acurado dela, pudéssemos chegar àquilo que aquela palavra, por palavra, quer significar. E, como dizia anteriormente, pudéssemos rezar com a fidelidade que a Igreja quer rezar diante de Deus. Assim, aquilo que nós estamos celebrando em nossas comunidades a partir de agora é justamente por conta de uma fidelidade àquilo que a Igreja sempre rezou desde o Concílio Vaticano II, mas podemos dizer nesses 2000 anos de história da Igreja. Padre, só para a gente encerrar aqui, como é que é para o senhor também? Porque o senhor está recebendo, está celebrando, como o senhor disse, com um missal que tem essa fidelidade. Antes a gente tinha também o missal, mas não tinha, como o senhor disse, as palavras mais encaixadas ali. Como é que é receber isso também e saber que tem essa fidelidade maior ao primeiro, à origem mesmo? Primeiramente, para mim é um motivo de muita alegria podemos agora celebrarmos com esta maior fidelidade. Seja porque as palavras agora correspondem melhor, mas também porque assim nós expressamos melhor a nossa fé. Eu tenho apenas 3 anos de padre, mas mesmo assim já estava bastante acostumado a celebrar a missa de acordo com o missal que até então estávamos usando. Agora tenho praticamente que me reinventar. Penso em tantos padres que durante toda uma vida, mais de 40, 50 anos, usavam a sua tradução que vimos usando até então, o quanto que se faz difícil eles usarem, até porque, sob certos aspectos, a própria forma com que o texto agora está distribuído do missal muda-se bastante. Mas é oportunidade para um renovado modo de celebrarmos. Afinal de contas, nós precisamos sempre estarmos num processo de renovação. Assim, a Igreja me faz novamente repensar o meu modo de celebrar, a fim de que eu celebre bem, seja no meu modo de me portar, seja também por meio das palavras que estou usando. Nesse sentido, me causa assim um motivo de grande alegria, celebrar melhor e agora com palavras muito melhor indicadas para aquele momento.
de fato, mesmo com 3 anos de padre, é um momento de me reinventar. E fica aqui o recado para a comunidade que acompanha também, que tem essas mudanças e que aos poucos a gente vai se acostumando também, né? Exatamente. As comunidades precisam agora estar cada vez mais atentas. O Concílio Vaticano II, ele nos pede sempre uma participação atenta, consciente nas nossas celebrações. E agora, quanto mais precisamos dessa participação ativa, consciente, sobretudo agora pelo ouvido, pelo falar. Muitas aclamações mudaram, o modo de nós agora nos colocarmos para celebrarmos também deve ser renovado. Algumas coisas particulares nós precisamos estar atentos. Por exemplo, nas nossas comunidades, quando nós formos rezar a oração do confesso a Deus Todo-Poderoso, um pequenino acréscimo. Já não falaremos mais por minha culpa, minha tão grande culpa, mas por minha culpa, minha tão grande culpa. Pela fidelidade ao original. Uma palavrinha simples ali, quando o padre diz, orai, irmãos e irmãs, que agora na aclamação do povo se vai dizer, receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Um sua foi colocado ali. Além disso, as aclamações do povo que foram introduzidas, na própria oração do dia, que agora não se termina mais como nós estávamos acostumados, mas se termina por todos os séculos dos séculos, o por Cristo, com Cristo e em Cristo, que agora também termina desta maneira e que nós precisamos acostumar o nosso ouvido para que assim celebremos melhor, demos melhor as nossas respostas e assim possamos participar também melhor da nossa comunhão e participação nas celebrações eucarísticas. Tá certo, Padre Edivaldo, muito obrigada pela sua explicação, por compartilhar tanto conhecimento com a gente e para você que nos acompanhou até agora, muito obrigada e não se esqueça de se inscrever em nosso canal, em compartilhar o nosso vídeo e, claro, de deixar aquele like especial. Até a próxima!